Olá, povo de Deus! É chegado o momento do nosso devocional diário. O ponto alto do nosso devocional é a leitura do texto da Palavra de Deus. Sou o pastor Vandélcio Santos, pastor da Igreja Cristã Nova Vida em Belém, no centro da cidade. Vamos ao nosso devocional deste dia. Sexta-feira, dia 11 de junho do ano 2021. Vamos ler a última porção do capítulo 5 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Vamos ler dos versículos 23 ao 28. Fechamos assim com a leitura desse trecho. Fechamos então toda a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Na Bíblia de Jerusalém, o título que é dado a essa porção final da carta é o seguinte: Última oração e despedida. E o texto diz assim, acompanhe aí a leitura que farei do texto. Diz assim: O Deus da paz vos conceda santidade perfeita, e que o vosso ser inteiro, o espírito, a alma e o corpo, sejam guardados de modo irrepreensível para o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem vos chamou é fiel, e é Ele que agirá. Orai por nós, irmãos. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Conjuro-vos no Senhor que esta carta seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Amém. Então aqui estão esses últimos versículos desta carta, que muito nos ensinou, que muitos conselhos conseguimos extrair desta carta, palavras de orientação, de ânimo, de encorajamento, de alerta também, pois a palavra de Deus é uma profecia, né? A profecia de Deus aos homens. E esta profecia traz exortação, consolo e traz edificação. Né? Propósito de uma profecia bíblica: exortar, edificar e consolar. Esta carta, ela começa, este último trecho, melhor dizendo, começa dizendo de que o Deus o Deus da paz vos conceda santidade perfeita. Veja que esse é um dos temas que está no corpo da carta: santidade, o afastar-se do pecado e das práticas mundanas e buscar viver mais achegado a Deus, a sua palavra e debaixo da orientação do Espírito Santo. Santidade, né? Uma palavra muito bem utilizada pelo apóstolo Paulo nesta carta, e aqui ele, no encerramento da carta, ele diz que o Deus de paz venha vos conceder uma santidade perfeita, né? Um incentivo, um encorajamento do apóstolo aos irmãos tessalonicenses e a nós também, porque a caminhada cristã ela prossegue através dos tempos, através das eras. Lá naquele tempo a palavra foi endereçada aos Tessalonicenses, mas esta mesma palavra, que se renova a cada dia, chega até nós para também nos aconselhar, nos motivar, não é? Com esta primeira parte. E a santidade perfeita que o apóstolo Paulo roga a Deus que dê aos Tessalonicenses e a nós também, para que o nosso ser inteiro, e aqui vem o princípio
o princípio, né, bíblico da tricotomia, né? O ser humano em 3 partes distintas, mas na mesma pessoa: espírito, alma e corpo. Nós não vamos discorrer aqui sobre esse aspecto da tricotomia. Há algumas linhas que defendem a dicotomia, não é? Apenas 2 desses elementos, mas vamos passar por aqui, seja dicotômico ou tricotômico, o ser inteiro, todo o nosso ser, possa experimentar uma santidade perfeita dada por Deus. Então, o que aprendemos aqui em primeira mão? Que Deus está interessado, Ele é santo e Ele também trabalha para que você alcance um estado de santidade que agrade a Ele e que dê testemunho dele nesta geração, na geração que você tem a oportunidade de viver. O texto prossegue, ele diz assim: que corpo, alma e espírito sejam guardados de modo irrepreensível para o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Irrepreensível é uma palavra muito forte, que ao mesmo tempo traz com ela uma grande responsabilidade. É uma palavra que não abre brechas, que não dá margens. Ou seja, não que nós não venhamos a estar sujeitos a um tropeço, a uma queda, mas que nós não contribuamos para isso, mas que lutemos para acertar sempre o caminho e acertar debaixo da orientação da palavra de Deus. Não é? Então, que corpo, alma e espírito sejam guardados de modo irrepreensível para o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É que ele volta a puxar o novelo da bendita promessa de que o Senhor Jesus veio, pregou o Evangelho, né? Trouxe a mensagem do reino, foi preso, foi crucificado, morto, sepultado, ao 3º dia ressurge vivo dentre os mortos, passa cerca de 40 dias com os discípulos e depois ele é recebido no céu. E os anjos disseram: olha, esse Jesus que entre vós agora foi recebido no céu, ele também voltará. Então, Paulo traz de volta essa bendita esperança da igreja, de que o Senhor da igreja, o Senhor Jesus, virá buscar a sua igreja, e que devemos estar corpo, alma e espírito de modo irrepreensível para aquele dia, que é o dia do Senhor, o dia da volta ou da vinda do Senhor Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Ele diz aqui, versículo 24: quem vos chamou é fiel. Se ele prometeu, ele vai cumprir. E ele prossegue no versículo dizendo assim: quem vos chamou é fiel, e é ele que agirá, para que o dia chegue e o dia aconteça e as suas promessas se cumpram em nossa vida, na igreja, e para que o mundo todo veja que o Deus que habita os céus fez promessas à sua igreja, e Ele mesmo é fiel, e é Ele quem agirá para que essas promessas se cumpram. Glórias a Deus! Não é porque a nossa fé não está firmada em coisas que possam nos deixar preocupados. Não, a nossa fé está firmada em Deus, está firmada na sua palavra, e Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Creia nisso. É assim que Paulo encerra
a sua carta aos Tessalonicenses. A primeira carta, ele prossegue ainda, versículo 25, orai por nós, irmãos. Ele roga as orações da igreja em seu favor, porque todo aquele que milita a causa de Jesus, missionários, pastores, enviados, aqueles que estão em condição de liderança na igreja de Deus, carecem das orações dos irmãos, para que sejam fortalecidos, renovados, para continuarem firmes na sua caminhada. Ele prossegue dizendo, versículo 26, saudai a todos os irmãos com ósculo santo, né? Com um beijo santo. É da cultura oriental, não é? O cumprimento com um beijo. Vejam que quando Judas trai o Senhor Jesus, ele chega e cumprimenta, denuncia Jesus com esse aspecto cultural dos cumprimentos do Oriente. E ele dizia aos representantes dos sumos sacerdotes, aquele a quem eu cumprimentar com um beijo, esse é ele, prendei-o, não é? Então aqui Paulo, ele faz essa linguagem muito comum para os irmãos daquele tempo. Orai por nós, irmãos, saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Conjuro-vos no Senhor que esta carta seja lida a todos os irmãos. E aqui, com esta leitura no nosso devocional, eu, de uma certa forma, estou cumprindo essa ordem apostólica, né, de Paulo, para que a carta fosse lida a todos os irmãos. Então, todos os irmãos que estão inscritos na nossa página no Instagram, estão inscritos na nossa página no YouTube, a Igreja Cristã Nova Vida em Belém, no centro, eu tive a oportunidade de ler toda a carta, e não só ler, mas meditar e refletir e tecer considerações sobre as porções desta primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Que tenha sido bênção para você. Aqui se falou de santidade, aqui o apóstolo falou da sua conduta e a sua caminhada quando esteve na cidade de Tessalônica. Aqui Paulo traz o estudo da bendita promessa da vinda do Senhor Jesus para buscar a sua igreja e muitos outros ensinamentos que nós aprendemos e devemos guardar no nosso coração. Amém? A partir de amanhã já daremos início à segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, né? Já amanhã, sábado, já vamos começar a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus por ter podido nos dar esta oportunidade de fazermos esta leitura. Hoje é dia 11 de junho do ano 2021, é uma sexta-feira. No calendário brasileiro, a Marinha do Brasil celebra hoje a Batalha Naval de Riachuelo. Foi uma batalha que foi ganha pela Marinha Brasileira, não é? Na Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai. Faz parte da história das guerras do nosso país, e esta uma guerra em que o Brasil, um momento da guerra em que o Brasil venceu e que foi fundamental para a vitória dos países aliados nesta guerra contra o Paraguai. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que você continue nos acompanhando. É um devocional diário. Há devocionais que são livros escritos, e você tem que lembrar de todo dia ir lá no livro. E hoje, com o momento da internet, né, do mundo digital, eu estou me dispondo junto com você a lermos juntos os livros da Bíblia Sagrada no nosso devocional diário. Com esta primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, eu abençoo a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Amém.